No mundo do futebol, goleiros, os defensores e até meio-campistas podem brilhar, mas atacantes são diferentes. Atacantes de primeira classe são monstros, e naquele momento o lugar com o futebol mais intenso apareceu. O mangá começa com um jornal que mostra que o Japão foi eliminado de mais uma Copa do Mundo. E assim a gente vai até uma sala de reuniões com várias pessoas reunidas. Lá nos é apresentado a Teieri Enri, uma oficial novata da Associação de Futebol Japonesa. Ela diz que novamente os representantes japoneses conheceram as barreiras do mundo e que por isso eles precisam se fortalecer para a próxima Copa do Mundo. Em resposta a ela está Puratsuta Hirotoshi, o presidente da Associação de Futebol Japonesa. Ele diz que já tem um bom lucro com o estado atual, afinal o futebol é apenas um negócio. Ele diz que gostaria de um treinador estrangeiro ou um lugar onde una as habilidades dos japoneses, e se esse não for o caso, compre por diversão. Após uma piada com a palavra de arrependimento em japonês, que é Oshimu, todos caem em gargalhada. Mas Henry os atrapalha, dizendo que o futebol japonês cresceu nos últimos 25 anos. O bastante para participar regularmente da Copa. Mas já está bem claro que, com o futebol atual do Japão, será impossível ganhar uma Copa do Mundo. Todos ficam espantados com as palavras da oficial. O presidente, com um sorriso, pergunta se ela realmente acredita que o Japão pode vencer a Copa, e a mesma afirma, dizendo que isso é o sonho dela. E ela continua: "Eu criarei isso, um salvador que liderará o país uma vitória da Copa do Mundo. Olhem, esse é o treinador que vai destruir o futebol japonês. Eko Kinpachi." Assim, a cena muda para o final de um jogo do Campeonato Nacional do Futebol do Ensino Médio. O jogo está 1-0 para a escola Matsukaze Kokuo. A torcida está gritando para Izagi, o atacante da escola que está perdendo, e Tina. Izagi, determinado a vencer por todo o país, avança e passa pelo último zagueiro, ficando cara a cara com o goleiro. Nesse momento, seu companheiro de time, Tada, está livre à sua direita. Izaki fica pensativo, mas decide tocar para Tada, já que futebol é um jogo que se joga com 11 pessoas. E com esse passe o empate é garantido. E assim, Tada já com a bola, chuta o gol, mas acerta a trave, fazendo os dois atacantes se desesperarem. A bola volta para o pé de um zagueiro, que ajuda de volta para frente, criando um contra-ataque. Quem domina a bola é Kira Ryosuke. Ele avança passando por todos e chuta fazendo um gol, e assim destruindo a chance de empate da Itinan. Só podemos ver o time do Kira comemorando pelo segundo gol deles, enquanto o time do Isaac está no chão pela derrota de 2-0. Kira está sendo entrevistado e recebe a pergunta se está empolgado com a chance de ir para um time sub-18. Ele responde que sim, mas que o foco agora é o campeonato nacional, e que tudo isso está acontecendo por causa do time que ele tem. Assim, suas fãs vão à loucura. Enquanto isso, o time da Itinan está ouvindo algumas palavras do seu treinador. Ele diz que todos se esforçaram, mas que essa é a força atual deles. Ele também diz que vai se aposentar, e que talvez alguém do time possa desistir do futebol hoje, mas que mesmo assim tem orgulho do time que lutou ao lado dele. E chorando, ele diz que algum dia a derrota de hoje vai ser para a vida, e que nada foi em vão. O tempo certo virá. Com o time todo chorando, menos Izagi, ele continua e fala que nada é sem sentido, e que esse time é o número 1 de todo o Japão. Isaki apenas nega isso em sua cabeça. Voltando para casa com sua bicicleta, Isaki começa a pensar: "Eu fui um atacante em treinamento nesse time por 2 anos. Me desculpa, Noah, eu não poderei ser um campeão como você. Noah é o atual melhor jogador do mundo." A pessoa que Isaki admira desde pirralho. Desde criança até o fundamental, Isaac foi um atacante incrível, um atacante que sonhava que iria jogar pela seleção japonesa e assim ganhar a Copa do Mundo. Assim, ele pensa que nenhuma bolsa de estudo irá conseguir. Se comparando com Kira, ele pensa que mesmo tendo as mesmas expectativas, tem uma grande diferença entre Goku e o Kuririn. Isaac fecha os olhos e pensa: "Falta só um ano para eu me formar. Até lá irei jogar futebol a sério. Mas será se eu não tivesse dado aquele passe e tivesse chutado, eu teria feito o gol?" Com esses pensamentos, o garoto solta um grito de angústia, que assusta as crianças que estavam perto, e chorando ele diz:
Droga, eu só queria ter ganhado. E assim o tempo passa, e o menino Isaac chega em casa. Lá está seu pai e sua mãe que o recebem calorosamente, perguntando do jogo, e Isaac responde que perdeu. A mãe acha tudo uma pena, pois tinha feito até o prato favorito dele para dar sorte. Mas ela muda de assunto, dizendo que chegou uma carta da Associação Japonesa de Futebol. Isaac para de comer na hora para ler a carta. Lá dizia que o mesmo foi escolhido para ser um atleta certificado. Isaac fica em choque com essa informação. Assim, os dias se passam, e Isaac está na frente da União de Futebol Japonesa. Ele fica pensando se era aquele local mesmo. Enquanto pensa sobre isso, alguém chama sua atenção. Era Kira. Ele diz que lembra do Isaac. Diz que ele tem uma ótima visão de jogo e que seria incrível receber passes do mesmo. Isaac fica todo feliz por ser elogiado desse jeito, e assim os dois entram no local. Lá dentro tem vários jogadores, o Asta Senou, Okawa, o número 1 do ensino médio, o gigante Ishikari, e também o Messi Aomori, Nishioka. Nesse momento, aparece alguém no palco. Ele parabeniza todos que estavam lá, o chamando de pedras brutas talentosas. Ele diz que todos são atacantes escolhidos por ele mesmo, todos os 300 que ali estão. E assim, ele se apresenta como Jinpachi Ego, a pessoa que foi contratada para fazer o Japão vencer a Copa do Mundo. Indo direto ao ponto, Ego diz que falta apenas uma coisa para o Japão ganhar a Copa, e essa coisa é o nascimento de um atacante revolucionário. E com os 300 candidatos que ali estão, irá fazer experimentos até criar o atacante número 1 do mundo. E assim, ele mostra onde todos irão morar, um instituto de preparação chamado Bruylock. Ele continua e diz que sua ideia é fazer um treino especial com eles, sem poder voltar para casa, e assim os garotos terão que sobreviver a essa prisão azul, e no final só restará um. E esse um será o melhor atacante do mundo. E isso é tudo. Todos ficam confusos e pensativos sobre o que acabaram de ouvir, mas Kira diz que não concorda com os ideais do Ego. Ele diz que assim como ele, muitos jogadores dali estão indo para o Nacional, e que não irá abandonar seu time para ir a um lugar incompreensível como o Ego. Muitos dos garotos começam a falar o mesmo do Kira, enquanto Isaac fica quieto e pensando em tudo que está acontecendo. Ego diz que todos os garotos dali têm problemas e que se não quiserem, é só ir embora. Ele pergunta como eles querem ser o melhor do mundo se escolhem ser o melhor do ensino médio num país subdesenvolvido para o futebol. É desesperador ter eles como o futuro do futebol japonês. Ele diz que a força organizacional do futebol japonês é a melhor do mundo, mas sem sombras de dúvida, de segunda categoria. E assim, Ego pergunta o que é o futebol. Um esporte de 11 pessoas? Laços são importantes? Pelo bem do companheiro? Nada disso. O futebol é um esporte para fazer mais gols em seu adversário. O melhor é aquele que faz mais gols, e vai se fuder quem quer brincar de amiguinho. Kira se irrita com isso e diz que está errado. Ele cresceu vendo jogadores japoneses em campo. Eles são ídolos pro Kira. Ego pensa um pouco e diz que esses são os mesmos jogadores que nunca ganharam uma Copa do Mundo, e que por isso são uns merdas. O objetivo dele é ganhar a Copa do Mundo. Ele cita Noah, o melhor jogador do mundo. E diz que prefere perder de 3-4 fazendo gols do que ganhar de 1-0 ajudando alguém. Ele também cita Eric Cantona, que diz que o time não importa, o importante é se destacar. Até o rei do futebol, Pelé, diz que no ataque, meio campo, defesa ou goleiro, ele sempre é o melhor. Tudo isso é ruim, né? Mas esses são os mesmos caras que são os melhores. Esse tipo de ego que está faltando no futebol japonês. Se não tivermos o melhor egoísta do mundo, não teremos o melhor atacante do mundo. Isaac pensa que tudo isso é maluquice. É a primeira vez que escuta algo assim. Ego continua que irá criar alguém que irá se sobressair por cima dos 299 que ali estão. Um herói. Ele diz para todos se imaginarem no palco da grande decisão da Copa do Mundo. O estádio está cheio de pessoas assistindo você no campo. Está 0-0 e nos acréscimos do segundo tempo. E aí vem a última jogada a você. Você está cara a cara com o goleiro. Um companheiro seu está à direita. Se passar a bola será um gol fácil. Mas somente alguém extremamente egoísta irá chutar a bola sem hesitação. Esse será o único egoísta. As portas atrás do Ego se abrem e ele diz que irão seguir dali. O futebol é um esporte para atacantes. Ele pede para todos dispensarem o senso comum. No campo, você é o protagonista.
Isaac não para de pensar em tudo que está ouvindo e em tudo que viveu no futebol. Ele pensa que com esse cara ele irá acarrar o seu destino, e assim ele avança, pensando que é um atacante. E vendo Isaac correndo à frente, todos os outros 299 avançam juntos. Goleiros, meio-campos e defensores podem ser treinados, mas atacantes de primeira, não. Eles são monstros, e naquele momento, o lugar onde o futebol mais intenso do mundo surgiu. E assim, a sala ficou vazia, ficando só o ego. Alguém entra e diz que não tem mais volta, e que agora irá seguir tudo o que o ego falara. É Henry. Ela diz que o futuro daqueles 300 está nas mãos do ego. Ele responde dizendo que 299 irão cair, mas no fim nascerá um atacante único. Esse é o Bruylock, e assim eles irão começar o número 1, onde o futebol mais intenso do mundo está. Fala aí galera, tudo boa? Então, esse aqui foi o primeiro capítulo de Bruylock, do novo mangá que eu quero trazer pra vocês. Cara, tô muito empolgado com isso, porque Bruylock eu acho que tá sendo meu mangá favorito atualmente, junto com Jujutsu. Em outubro agora vai lançar a segunda temporada, e eu tenho que trazer essa história pra vocês, porque ela é simplesmente incrível. Incrível. E é isso, vamos ver o que o Bruylock irá reservar para o nosso menino Isaac. Beleza? Então beleza. Obrigado a vocês que assistiram. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!